Em fevereiro de 2021, a CNN publicou uma notícia falando que o Gol, sabe aquele Golzinho, que carro popular, que outro dia era popular, estava custando R$76 mil. Todo mundo achou que estava caro demais, mas calma que a coisa piorou um pouquinho. De lá pra cá ainda teve mais altas do dólar, da energia elétrica. Adivinha só qual que era o preço do Golzinho em outubro, na última pesquisa que a gente fez? R$90 mil e 100 mileta no Voyage. Mas por que será que os carros estão tão caros no Brasil? Será que é só o dólar? E mais, hein? Se você tem carro, já reparou que o IPVA veio mais salgado em 2022. Se é o seu caso, você tem um carro, como fazer para se planejar? A gente vai te responder tudo isso no vídeo de hoje e ainda te dar uma diquinha de um cartão que anota, registra todos os gastos do seu carro para você. Por curiosidade, a gente também vai te dar umas opções de investimentos no Tesouro Direto, a aplicação mais segura do Brasil, com esses R$50 mil. Afinal, você poderia não ter esse carro. Eu sou Yolanda Fordeloni. Eu sou o César Esperandi e nós somos o canal Econoí, que é a tradução da economia e dos investimentos. Você que é novo por aqui, aperta o botão aqui embaixo, se inscreve. Você não vai querer perder os vídeos novos do Economic, né? São pelo menos 3 vídeos por semana. E aproveita e já deixa seu like aqui embaixo se você também acha que ter um carro exige cada vez mais planejamento para você. Cezita, que ano, hein? Não foi só o Gol que subiu de preço, não. Tô vendo que muito carro tá mais caro. Você chegou a comprar um carro em 2021, não foi? Comprei. Na verdade, foi herança do avô da minha namorada, que infelizmente faleceu. E era tudo que eu queria, porque é um carro super velho, um Ninho 94, só falta a escadinha em cima pra ele ganhar uma aerodinâmica e correr ainda mais. E o mais legal é que aqui em São Paulo, carros com mais de 20 anos não pagam IPVA. Era tudo que eu queria. Só um carrinho pra descer pra praia, se ele não me largar na mão, né? Por enquanto ele anda morrendo bastante. Era tudo que eu queria, um carro velho que não paga IPVA. E a não ser que você seja igual o Cezita, você deve ter tomado um baita de um susto agora no começo do ano, com o preço do carro, da gasolina e do IPVA. Mas antes de te explicar por que afinal que os carros estão mais caros, a gente queria te perguntar. Você já tem um carro e tá querendo saber o que fazer para dar conta dos gastos que ele gera? Ou você tá se planejando para comprar um carro e precisa de ajuda? Deixa aqui seu comentário, explica seu caso que a gente vai te ajudar. Mas por que tão caro? Para começar, a gente vai falar desse que deve ser um dos maiores impactos no preço do carro atualmente. Meu amigo, a alta do dólar nem impacta só o preço do iPhone, do PlayStation, da sua viagem pro exterior. Esse é o gráfico do dólar nos últimos 5 anos. Repara como ele tava na casa dos 3 e pouco, R$4, e de repente veio a pandemia, ele não desceu mais para baixo dos 5. Na verdade, no dia da gravação ele tá bem acima disso. O dólar mais caro afeta várias coisas na hora de se produzir um automóvel, mas a gente vai destacar aqui duas coisas. A primeira delas é a compra de peças, afinal a gente tem fábrica de automóvel aqui no país, mas nenhum automóvel é 100% nacional. Atualmente cerca de 1/3 das peças que estão lá no seu automóvel vem de fora do país, e se as montadoras estão pagando mais caro porque o dólar tá mais alto, adivinha quem paga o pato? Além dessas partes, dessas peças do automóvel, muito dos insumos usados pela indústria automobilística também são importados. O aço, por exemplo, que é usado na fabricação de carros, subiu mais de 100%. Se tá mais caro fabricar o carro, eu vou te perguntar de novo, quem você acha que paga a conta? As fábricas são outro motivo dos carros estarem mais caros, afinal, no começo da pandemia elas deram uma parada. E isso provocou não só uma diminuição da oferta de carro, afinal a produção estava parada, mas como um prejuízo para as montadoras e fabricantes. Tem até gente que fala que quando as montadoras e fabricantes voltaram a operar, elas passaram a pressionar um pouquinho mais a margem de lucro para tentar recuperar esse prejuízo. Mas além dessa parada que aconteceu no auge da pandemia, ela ainda não voltou 100% a todo vapor. Apesar de tudo isso, a demanda por carros segue mais ou menos como estava antes, então é mais um fator de pressão nos preços. A demanda está mais alta, a oferta não está tão grande assim, não está se fabricando tanto carro quanto antes, e aí o preço sobe. O custo de produção também subiu, né? Não são só os insumos, as partes dos carros, as medidas de distanciamento, um monte de coisa que precisou ser feita durante a pandemia acabou encarecendo o custo de produção de um carro. E tem uma questão de imposto aí no meio também. De cada 10 veículos
veículos que são produzidos aqui no Brasil, 4 vêm de São Paulo. Aí você vai falar, tá, mas e daí? O que isso tem a ver com os preços? No começo de 2021, o ICMS aqui em São Paulo subiu para 5,53% no caso dos carros usados e para 14,5% no caso dos carros novos, depois de 2 altas seguidas. A boa notícia é que os usados acabaram reduzindo o ICMS para 1,8%, voltando para o nível de 2020. É só saber se os preços vão cair com isso, né? Porque se os preços dos carros novos continuarem muito altos, a tendência é que os carros usados também acompanhem essa alta de preços e aí essa redução no ICMS não vai adiantar muita coisa. Você percebeu que seu carro ficou mais caro ou aquele carro que você tá de olho? Comenta aqui embaixo qual que é o carro que você tem ou tá de olho, se ele está mais caro ou não, se tá a mesma coisa. Escreve também #CarangaEconomy, que esse vai ser o nosso código secreto para saber que você chegou até aqui. A gente citou 3 fatores que pressionaram o preço do carro, mas teve um monte de coisa que teve impacto nisso, né? Alta de energia, a própria falta de semicondutores no mercado, cara, tem um monte de coisa, mas o fato é, estou de olho num carro, tenho um carro, o que eu faço para me planejar? O IPVA, que é cobrado todo começo de ano, muda de estado para estado, mas a gente vai dar o exemplo aqui de São Paulo. Em São Paulo, ele é de 4% sobre o valor do automóvel. Já está estimando que por causa da alta do preço do carro, o IPVA vai subir junto, vai subir 30%. Uma diquinha para você pagar esse IPVA sem susto é você ir guardando a grana ao longo do ano. Vamos supor que você tem que pagar 1.200 de IPVA, você já sabe disso. Você pode guardar R$100 todos os meses e chegar nos 1.200 na hora do pagamento. Ou então reservar um semestre para fazer isso com R$200 por mês. Se você não tem ideia de onde tirar, de onde cortar para sobrar esses 100, R$200 por mês, se liga nessas 20 dicas que a gente deu de economia que com certeza vai te ajudar a sobrar essa graninha pro seu carro. Antes de comprar um novo automóvel, é muito importante você fazer a pesquisa de todos os custos dele, inclusive do IPVA. Se for muito acima da sua capacidade, do seu orçamento, você tem que rever seus planos. Mesmo assim, o IPVA já tá subindo bastante, dá uma revisitadinha aí na sua intenção de troca de carro, vê se continua valendo a pena. Você já deve ter feito essas contas, mas agora que os preços subiram bastante, você tem que refazer e para isso a gente tem uma segunda dica. Para você manter um carro, tem IPVA, seguro, gasolina, lavagem do carro, manutenção, mecânico, é um monte de gasto. Então, se você fizer essa conta de cabeça, acredita em mim, você vai errar. A melhor coisa que você faz para saber o custo total de um carro é anotar. Então, sim, estou falando da famosa planilha. Muita gente tem preguiça de fazer planilha ou acaba até se esquecendo dos gastos. E aí vai uma terceira dica. Se você tem o hábito de concentrar todos os seus gastos num cartão de crédito, saiba que já existe um cartão sem anuidade que registra todos os seus gastos sem você ter nenhum esforço. Passou num posto, abasteceu a caranga, ele já registra o gasto. Comprou uma peça, ele registra também lá no aplicativo. Ele tem nome e sobrenome, ele se chama Credicaron. O mais legal é que ele é inteligente, ele não só anota, como ele classifica seus gastos também de maneira automática. Encheu o tanque, comprou uma peça, mandou lavar o carro, ele anota tudo automaticamente dentro do grupo automóvel. Dessa maneira você já sabe o total que você gastou com seu carro sem fazer nenhum esforço. Mesmo que os custos tenham aumentado com a gasolina 6, 7 conto, com tudo subindo de preço, a assistente financeira do Credicaron não vai te deixar perder o controle das suas finanças. E esse assistente é inteligente de verdade, ele vai te conhecendo aos poucos e vai entendendo seus hábitos financeiros. Por exemplo, vamos supor que você recebe todo dia 20. O assistente com inteligência artificial vai te sugerir a melhor data de pagamento da sua fatura. Ele também pode sugerir, por exemplo, novos planos de celular, percebendo que o concorrente está mais barato. Ele é bom nesse nível. O que a gente quer dizer é que ter um carro realmente pesa no bolso e por isso é importante você cada vez mais se planejar. O cartão de crédito pode ser uma boa maneira. Mas será que com todos esses preços subindo, ter um carro hoje em dia ainda vale a pena? Tudo vai depender de quanto que você consegue rentabilizar o seu dinheiro. Ou seja, quanto que você conseguiria de retorno se ao invés de comprar um carro, você investisse essa grana. E como o Tesouro Direto é o investimento mais seguro do Brasil, a gente vai te mostrar algumas simulações lá no site para você ter uma noção de quanto que você ganharia. Entrei aqui no site do Tesouro, só clicar em títulos, preços e taxas, aí já aparecem todos os títulos disponíveis no mercado. Tem pré-fixado, aqueles que tem juro fixo, tem Tesouro Selic, aqueles cujo juro muda, porque eles acompanham a Selic, a taxa básica de juros aqui do país, e tem Tesouro IPCA, que te paga um juro fixo mais inflação. Você vê que no Tesouro IPCA, por exemplo, tá aí na faixa de 4 e pouco, 5% mais IPCA. Por onde a gente começa a simular, Cezita? Vamos escolher um pré-fixado? Vamos, putz, eu tô fã do pré-fixado ultimamente, hein? Caraca, eles estão com boas taxas, vou escolher esse 2024. Prazo curtinho, vamos ver quanto que você conseguiria se você investisse lá. Vou clicar aqui, quanto
quanto que eu quero investir hoje. Coloquei aqui que você tem 50 mil reais para investir, supondo que esse seja o valor que você tenha, né? Pode ser que tenha mais, pode ser que você tenha menos. E vou colocar aqui que depois disso você vai investir 40 reais por mês, que é próximo aí do valor mínimo do pré-fixado. Daqui até o vencimento em 2024, você teria aportado nesse título 51.200 reais. Esses 51 mil teriam virado pouco mais de 65 mil reais, quase 66 mil reais, na verdade. Tem imposto, tem taxa da B3 aí no meio, mas no fim você conseguiria resgatar 63.325 reais. Uma baita de uma grana, de uma rentabilidade e acima do que você conseguiria, inclusive, na poupança. Só por curiosidade, vou simular aqui também com o Tesouro IPCA. O Tesouro Selic não vou nem simular, porque é mais para reserva de emergência. Provavelmente você já tem a sua se você está pensando em comprar um carro, né? Então vamos colocar aqui um Tesouro IPCA 2035, que estão pagando também uma bela de uma rentabilidade. Nesse caso, você teria investido daqui até 2035 R$ 56.400. Eles teriam virado pouco mais de 158 mil reais. E depois de imposto, taxa da B3, você conseguiria resgatar 138 mil e uns quebradinhos, o que é uma baita de uma grana, mais de 30 mil reais a mais do que na poupança. Comprar um carro novo pode ser, talvez seja uma das suas metas em 2022 e para isso você tem que ter uma estratégia clara de como atingir essas metas, de como se organizar. Foi justamente o que a gente ensinou nesse vídeo aqui, você tem que conferir. E já se inscreve aqui do outro lado para não perder mais uma dica de inteligência financeira da comunidade Econoweek, fechou? Um abraço e até a próxima.